Beleza, galerinha? Estamos de volta. Estamos de volta. Deixa eu arrumar minhas coisas aqui. Beleza, peraí, vamos ver. Gabi, Lauriane, Lucas, Eduardo. Opa, chegando mais gente. Amanda Tosta, bom dia. Bom dia, bom dia. Gabriela, Vitória, Rafaela. Beleza, galerinha. Esperar mais um pouquinho para entrar um pouquinho mais de gente. Só um minutinho, só um minutinho. Vitória está aqui, Rafaela. Espera só um pouquinho. Gente, ó, vai entrar mais uma galerinha aí. Até que eles entrem, deixa eu só te perguntar. Alguém chegou a fazer esse exercício aqui ou não? Alguém chegou a fazer? Alguém chegou no resultado aí, por um acaso? Pode me falar no microfone ou pode me falar no chat. Não. Nada? Bom, então eu vou resolver com vocês, tá? Ó, vou resolver o exercício com vocês. Ele fala assim, ó. 25 litros de um gás exercem 4 atm de pressão a 500 kelvins. Qual seria o volume dessa mesma massa gasosa sob 1 atm e 300 kelvins? Veja que você tem umas condições e você vai mudar de condição. Vai mudar. Legal? Quando você tem... Deixa eu até voltar aqui um pouquinho. Ó. Quando você tem massa constante e está mudando de situação, está mudando de estado, você vai aplicar PVT Pavotó. P1V1 sobre T1 é igual P2V2 sobre T2. Então, gente, ó, nesse exercício aqui, tem que usar essa fórmula. Joia? P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Gente, ninguém chegou numa resposta. Ninguém. Deixa eu dar só uma repassada aqui de novo nos participantes. Beleza, ó, chegou mais um pouquinho de gente. Legal. Bacana, gente. Ó, então, eu vou resolver aqui com vocês, ó. Certo? 25 litros de um gás exercem 4 atm de pressão a 500 kelvins. Qual seria o volume desse gás sob pressão de 1 atm e 300 kelvins? Aqui, gente, ó, P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. A pressão 1 é 4 atm. O volume 1, 25 litros. E a temperatura 1, 500 kelvins. Legal? Aí, a pressão 2 é 1 atm. O volume 2 eu estou procurando e a temperatura 2, 300 kelvins. Faz a continha aqui, ó. Pode cortar esses zeros, esses dois zeros, tá? Aí, ó. Faz a continha. A resposta é 60 litros. Então, a resposta é 60 litros. Gente, alguém tem alguma pergunta para fazer ou não? Deixa eu só dar uma mexida nisso daqui. Eu vou colocar aqui, ó, uma animação para usar essa tela aqui, tá? Beleza? Gente, então é isso daí, ó. O exercício que eu propus, você resolve usando a equação geral dos gases. Por que que eu pude usar essa equação aqui? Por quê? Porque está mudando de situação. Está saindo de uma situação, de um estado, indo para outro estado. A massa está constante. Legal? E um detalhe, não pode esquecer. Nessas formas de gases, a gente só pode usar a temperatura em Kelvin, viu? Tem que estar em... Se o cara der graus Celsius, você tem que passar para Kelvin para resolver o exercício. Certo? Gente, agora eu vou propor um exercício para você fazer para mim. Tá? Então, eu vou ditar o exercício, certo? Para você fazer para mim. Então, pega aí o caderno, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Mas pouca gente ainda, hein, gente, ó.
Pouca gente, viu? Eu estou vendo que os principais alunos estão aqui, mas eu acho que podia ter mais gente ainda. Bom, então vamos lá. Exercício extra para você fazer no seu caderno aí, vai. Exercício. Gente, então anota aí, por favor. Anota. Exercício extra. Então vamos lá. Um gás. Estou ditando, viu? Anota aí. Matheus, anota aí, filho. Um gás em um recipiente de 100 litros. Um gás em um recipiente de 100 litros exerce 5 atm de pressão a 27 graus Celsius. Então, um gás em um recipiente de 100 litros exercem 5 atm de pressão a 27 graus Celsius. Beleza? Agora, ponto na outra linha. Ó, essa massa gasosa foi colocada em um balão. Essa massa gasosa foi colocada em um balão e a pressão passou para 15 atm. Para 15 atm. E a temperatura para menos 73 graus Celsius. E a temperatura para menos 73 graus Celsius. Ponto. Calcule o volume do balão. Calcule o volume do balão. Gente, então eu vou ver se eu consigo lembrar aí o texto. Se eu não lembrar, alguém que está com o microfone me fala, tá? Ó, um gás em um recipiente de 100 litros exerce, né, 5 atm de pressão a 27 graus Celsius. Ponto. Essa massa gasosa, ou seja, esse gás, foi colocado num balão e a pressão foi para 15 atm e a temperatura para menos 73 graus Celsius. Eu quero que você calcule para mim o volume do balão. Ou seja, eu quero o volume do gás lá na nova situação, no estado 2. Certo? Gente, eu vou dar um tempinho para você fazer para mim, tá? Vou marcar um tempinho para você fazer para mim e eu vou desligar o microfone para não ficar te atrapalhando, viu? 2 minutinhos para você fazer, por favor.
Pessoal, tenta fazer aí, viu? Tenta fazer. Ó, quem chegar numa resposta, me passa aqui no chat, no privado, por favor. Por favor. Amanda Marques acabou de chegar. O Áquila também. Fernando já está desde o começo. A Gabi, João Vitor, Lauriane, Matheus. Aniversário do Matheus, galera! Infelizmente não pode fazer festa, né? Mas receba meus parabéns de novo aí, Matheus. Abração. Rafaela Junqueira, Maria Eduarda Lorenzetti. O Dudu. Legal, legal. Amanda Tosta, pode daqui uns 10 minutinhos fazer aquele print de novo, por favor? Mandinha. Beleza, garotinha. O que seria da minha aula sem você, Amanda? Gente, não está chegando nenhuma resposta, então eu acho que eu vou resolver com vocês. Pode ser? Beleza, beleza? Tem alguém que está com o microfone aí para me ajudar, gente? Alguém está com o microfone? Eduardo, você está com o microfone, Eduardo? Gente, alguém da sala aí com o microfone, só para eu interagir. Senão eu fico falando sozinho aqui, cara, dá um desespero, meu. Parece que eu estou dando palestra. Eu gosto de parecer que eu estou dando aula. Alguém que está com o microfone, só para me ajudar aqui, eu não vou fazer pergunta difícil, não. Tem alguém, gente, com o microfone? Não? Tá bom, tá bom, tá bom. Bom, é o seguinte, ó. Eu tenho uma situação e vou para outra situação. A massa do gás está constante, é a mesma massa. Então eu posso aplicar P1, V1 sobre T1 é igual P2, V2 sobre T2. Equação geral dos gases, PVT Povotó. Tá certo? Então vamos começar a substituição dos valores. Gente, P1, 5 atm. Espera aí que eu vou trocar a canetinha aqui para ficar mais fácil para você enxergar. Ó, P1, 5 atm. Daqui é o número 5, tá? 5. Vezes. O V1 é 100 litros. Gente, agora cuidado, ó. A temperatura 1 é 27 graus Celsius, mas não pode usar a temperatura em graus Celsius. Você soma 273 para passar para Kelvin. Então aqui vai dar 300 kelvins. Isso é igual. A pressão 2, o cara falou que é igual a 15. O volume 2, ele quer saber. Ah, ele quer saber o novo volume. Agora, a temperatura 2, ele deu em graus Celsius, menos 73 graus Celsius. Tem que passar para Kelvin. Como é que você passa para Kelvin? Soma 273. Galerinha, 273 menos 73 é óbvio, vai dar 200. Entendeu? Por que eu posso usar essa fórmula aqui? Por quê? Porque a massa do gás está constante e ele mudou de estado. Ó, posso cortar esses dois zeros e esses dois zeros aqui. Joia? Aí, eu posso cortar, ó, eu posso cortar esse 5 aqui com esse 15, aí vai sobrar 3 aqui. 3 vezes 5 dá 15. Certo? Agora, gente, ó, eu vou isolar esse V2. Certo? O 2 vai passar multiplicando, o 3 vai passar dividindo. Então, o volume V2 vai ser igual. Volume V2 vai ser igual. Ó, 100, esse 2 aqui, ó, vai passar para lá multiplicando, vezes 2. E esse 3 vai passar dividindo. Já tinha um 3, chegou outro 3. Então vai dar 200 dividido por 3. Estou com uma calculadora aqui pertinho de mim, ó. 200 dividido por 3, por 9, desculpa, né? Isso vai dar exatamente 22,2.
Então, o volume 2, 22,2 litros. Gente, se alguém acertou aí, só me fala lá no chat, acertei, ou não tinha entendido, agora entendi. Por favor, gente, me dá um retorno aí pelo chat. Beleza, garotinho, beleza. Quem mais, gente? Quem mais acertou? Quem não tinha entendido e agora entendeu? Fala assim, só escreve assim, eu. Quem não tinha entendido, mas depois que eu resolvi, entendeu. Vamos lá, vamos lá. Legal, beleza, é isso aí. É isso aí. Bacana, Lauriane, bacana, Amanda. Legal, legal. É isso aí. Gente, então, ó, quando você tem uma mudança de estado e a massa está constante, a formulinha que você vai usar é essa daqui, ó. P1V1 sobre T1 igual P2V2 sobre T2. Se alguém quiser printar essa tela, por favor, que eu vou apagar tudo, tá? Eu vou limpar tudo isso. Então, printa aí se quiser. Beleza, galerinha? Bom, agora nós vamos dar uma mudada de assunto, viu? Nós vamos mudar o assunto, é gases ainda. Só que agora vai ser uma outra fórmula, tá? Gente, aliás, essa próxima aqui, ela cai até mais, viu? Essa próxima aqui, ela cai até mais. Então, vamos lá. Me ajuda aqui, por favor. Eu tenho um gás no recipiente. Esse gás exerce uma pressão. Por quê? Porque as moléculas chocam-se com a parede do recipiente. Então, o gás exerce uma pressão. O gás ocupa um volume. Aliás, um gás ocupa todo o volume que lhe é fornecido. Joinha? Um gás tem uma temperatura. Gente, e o gás, ele tem uma massa. Se ele tem uma massa, eu consigo calcular o número de mols. Você lembra dessa formulinha aqui, ó? Número de mols é igual a massa sobre a massa molar. Então, quando você dividir a massa do gás pela massa molar, você está calculando o número de mols. Gente, de boa? Agora olha para mim aqui, por favor, ó. Lá na equação geral, eu saía de um estado e ia para outro estado. Saía de uma situação e ia para outra. Agora não. Agora eu tenho gás dentro do recipiente. Ele não está mudando de estado. Ele simplesmente foi colocado dentro de um recipiente e ele está lá nesse recipiente. Tem uma fórmula que relaciona essas coisas aqui. A pressão que ele exerce, o volume que ele ocupa, a temperatura e o número de mols. Existe uma fórmula na química que relaciona essas coisas aí. Tá? Essa daqui, ó, equação de estado do gás ou equação de Clapeyron. Equação de Clapeyron. PV é igual a nRT. A pressão vezes o volume é igual ao número de mols. Lembra? Massa sobre massa molar? Ao número de mols vezes R vezes T. Certo? Então, essa daqui é a equação de Clapeyron. Quando que eu uso isso? Eu uso isso quando o gás está aprisionado em um recipiente. Certo? Gente, agora, detalhe. Ó, nessa formulinha aqui, deixa eu anotar aqui mesmo que é melhor. Ó. Nessa formulinha, a pressão ela pode entrar em atm ou ela pode entrar em milímetros de mercúrio, tá? Pode entrar com as duas unidades. 90% das vezes entra em atm. Então, eu na prova costumo pedir atm. Esse volume aqui, nessa fórmula, ele só pode estar em litros. O volume tem que estar em litros. Esse N aqui é o número de mols, que você já aprendeu, é igual a massa sobre a massa molar. Se o cara te der o número de mols, você já coloca direto aqui. Agora, se ele te der a massa, aí você vai ter que calcular o número de mols.
como é que você vai fazer? Você vai pegar a massa e vai dividir pela massa molar. A temperatura, ela sempre entra em Kelvin. Se o cara te der graus Celsius, soma 273, que você passa para Kelvin. Agora, galerinha, deixa eu te falar uma coisa. Quanto vale esse R? Então, ele vale 0,082. Se você usar a pressão em ATM. Então, ó, se a pressão que você colocou aqui estiver em ATM, esse R aqui, chamado constante universal dos gases, vale 0,082. Legal? Então, ó, se você usa pressão em ATM, o R é 0,082. Agora, se você usar a pressão em milímetros de mercúrio, o R ele vai valer 62,3. Gente, só que é o seguinte, ó, basicamente nós trabalhamos com ATM. Pode trabalhar com outra unidade, não tem problema. Mas ATM é mais pedido, entendeu? Então, memoriza para mim que esse R, tá? Quando a pressão está em ATM, é igual a 0,082. Gente, alguma pergunta ou não? Então, deixa eu só te falar, ó. Essa daqui é a equação de Clapeyron, certo? Equação de Clapeyron. Esse P é pressão, esse V é volume, o M é número de mols, o R, constante universal dos gases, e esse T maiúsculo aqui é a temperatura em Kelvin. Joia? Não pode esquecer, viu? Se a pressão tiver em ATM, o R vale 0,082. O volume tem que ser em litros e a temperatura em Kelvin. Gente, anota essa formulinha aí no seu caderno, anota aí, por favor, anota para mim. Eu vou passar um exercício para você fazer para mim. Tá aqui, ó. Calcule a pressão exercida por 80 gramas de metano em um recipiente de 41 litros a 27 graus Celsius. Galerinha, eu vou pôr aqui para você, ó. O metano é o CH4. Metano é o CH4, tá? Agora eu vou colocar aqui em cima, ó. O carbono tem uma massa igual a 12 unidades e o hidrogênio tem uma massa igual a 1 unidade. Pessoal, eu não fiz nenhum exercício ainda, eu sei. Só que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou marcar 2 minutos para ver o que você apronta nesse exercício. Se você consegue, eu quero que você tenta fazer para você sentir a sua dificuldade. Depois eu corrijo com você. Tá bom? Então, ó, 2 minutinhos para você fazer. Galerinha, vou até desligar meu microfone aqui para não te atrapalhar, viu? Ô, Amanda Tosta, eu acho que já pode printar, por favor, viu? Já pode printar. Obrigado. Se alguém chegar num resultado, gente, por favor, me coloca lá no privado. Certo? Se alguém chegar no resultado, põe o valor no chat no privado, por favor.
Galerinha, nem o resultado chegou ainda. Nem o resultado, nem o resultado. Bom, eu vou fazer o seguinte então, viu? Eu vou resolver esse exercício, tá? Eu vou resolver e aí eu passo outro depois para você tentar fazer. Gente, o que eu quero que você entenda é o seguinte, ó. Ele falou assim: calcule a pressão exercida pelo gás metano em um recipiente de 41 litros a 27 graus Celsius. Ou, ele não está mudando de estado. Simplesmente você tem o metano num recipiente e quer calcular a pressão dele. Quando muda de estado, você usa P1V1 sobre T1 igual P2V2 sobre T2, piviti popotó, certo? Agora, quando está dentro do recipiente, você vai usar a equação de Clapeyron. Qual que é a equação de Clapeyron? PV é igual a NRT. PV é igual a NRT, certo? Gente, só um detalhe. Esse N aqui é o número de mols, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular esse número de mols aqui do lado, depois eu substituo lá. Qual que é a formulinha para calcular o número de mols? É massa sobre a massa molar. Então, o número de mols, o N, vai ser igual. A massa, ele deu 80 gramas de metano. A massa do gás é 80 gramas. Agora, a massa molar, eu vou ter que calcular. Aí eu uso a formulinha, certo? Eu tenho a massa dos átomos e calculo. Vamos lá. O carbono é 12. Só tem um carbono. 12. O H é 1. Tem 4H. 4 vezes 1, 4. Mais 12, 16. Joia? Então, a massa do gás é 80, a massa molar é 16. Gente, 80 dividido por 16 é 5. Então, nós temos 5 mols do gás. Aquela massa lá, ó, 80 gramas, ela equivale a 5 mols do gás. Deixa eu trocar a cor da pincel aqui. Bom, qual é a pressão? Então, eu estou querendo calcular. Qual é o volume? 41 litros. 41 litros. Quantos mols eu tenho do gás? Gente, acabei de calcular. 5. Eu vou usar 0,082, então a pressão vai sair em ATM. Certo? Esse R aqui, ó, 0,082, a pressão está em ATM. A temperatura 27 graus Celsius. Se eu somar 273, dá 300 kelvins. Gente, pronto. Agora você faz essa conta e chega no resultado. Eu estou com uma calculadora aqui, eu vou fazer para você. Ó, 5 vezes 0,082 vezes 300 dividido por 41. Gente, 3 ATM. Então, essa massa de gás aí, ela vai exercer 3 ATM de pressão. 3 ATM de pressão. Joinha, gente? Então, essa daí é a resolução do exercício. Eu queria que você, quem não está copiando, né? Queria que tirasse um print da tela aí, por favor. Tira aí um print da tela, que eu vou limpar a tela, certo? Eu vou limpar a tela para a gente continuar, tá? Então, ó, limpando a tela. Eu acho que eu tenho até a resolução daqui desse exercício. Ó, tenho sim. Deixa eu só colocar aqui em forma de animação para ficar mais fácil para eu te passar, tá? Eu te mostrar como é que faz. Só um minutinho. Gente, então, só para dar uma recapitulada, na prova, nós vamos pedir só gases, viu? São as duas equações. A equação geral e essa equação de Clapeyron. A prova é a semana que vem. Ah, vamos fazer assim, ó. A prova, ela está marcada, se eu não me engano, para as 8 horas. Eu vou dar uma olhadinha, viu? Depois eu vejo. Só um minutinho.
Ó, então vamos lá, gente. Ó, resolução. Ele deu o volume, 41 litros. Ele deu a temperatura 27, tem que passar para Kelvin. E ele deu a massa, 80 gramas, e está pedindo a pressão. Primeira coisa, achei a massa molar do CH4. 12 mais 4 vezes 1, 16 gramas por mol. Aí eu calculei o número de mols. Massa sobre massa molar. 80 sobre 16, 5. Joia? Aí você joga na equação de Clapeyron. PV igual a nRT. A pressão estou procurando. O volume, 41 litros. São 5 mols. 0,082. Pronto, gente. Ó, a pressão é igual a 3 atmosferas. 3 atm. Certo? Então tá aí o exercício. Beleza? Agora eu tenho outro exercício. Esse daqui, ó. 220 gramas de um gás, eu não sei quem é o gás, 220 gramas de um gás exercem 16,4 atm de pressão em um recipiente de 10 litros a 127 graus Celsius. Galerinha, eu quero que você determine para mim a massa molecular do gás. Eu quero que você calcule a massa molecular do gás. Gente, eu não vou dar nenhuma dica, eu vou deixar você pensar 1,5 minutos para você pensar, depois eu corrijo. Se você conseguir a resposta, me passa lá no privado, por favor. Vou desligar meu microfone aqui para não ficar te atrapalhando, tá? Galerinha, então vamos lá. Mais um tempinho para você tentar fazer. Mais um tempinho. Galera, vou corrigir, tá? Vou corrigir com você. É o seguinte, ó. É um gás, né? É um gás que está num recipiente. Ele deu algumas coisas e eu quero a massa molecular do gás. Só para dar uma lembrada, a massa molecular, MM, ela é numericamente igual à massa molar. Sabe aquela formulinha? Número de mols é massa sobre massa molar. Então, a massa molar que fica aqui embaixo, ela tem o mesmo número, o mesmo valor da massa molecular. Então, se eu descobrir esse emão aqui, é só colocar a unidade, né, que eu tenho a massa molecular. Então, eu vou descobrir esse emão aqui. Gente, deixa eu ver se eu tenho a resposta, a resolução aqui. Eu tenho que resolver com vocês. Deixa eu só dar uma olhadinha. Vamos ver. Ó, aí. Espera aí que eu vou ter que limpar, tá? Só um minutinho. Deixa aí, beleza. Ó, ele quer a massa molecular. A massa do gás ele deu 220 gramas. A pressão do gás ele deu 16,4 atm. E o volume, temperatura. Beleza, tá aí. Então vamos juntos. Ó, vamos juntos. Eu vou usar a fórmula PV-NRT. Esse N aqui
é massa sobre massa molar, tá? Então eu vou usar essa fórmula aqui e calcular essa massa molar. Eu vou isolar a massa molar. Gente, só um detalhezinho. Esse emão aqui, ele está dividindo, né? Aqui, ó, é massa sobre massa molar. Então ele vai passar para o lado de lá, multiplicando. Esse PV aqui vai passar dividindo. Então vai ficar assim. Olha lá, ó. Pressão 16,4, volume 10, a massa ele deu 220 e o emão eu estou querendo calcular. O R 0,082, porque a pressão está em ATM, e a temperatura 127 mais 273, 400. Joia? Então eu vou isolar esse emão aqui. Gente, se eu passar o emão multiplicando e isso dividindo, a massa molar vai ser 44 gramas por mol. Só que ele quer a massa molecular. Gente, fácil. É só você copiar o número, tirar gramas por mol e colocar a unidade. Então, a massa molecular é 44 unidades. 44 unidades. Galerinha, então, só para recapitular, na sexta-feira que vem, a prova vai cair gases, tá? Equação geral, o PVT Povotó, P1V1 sobre T1 igual P2V2 sobre T2, e a equação de Clapeyron, PVNRT. Certo? São as duas fórmulas que a gente vai cobrar na prova de vocês. Legal? Galera, queria agradecer, assim, todo mundo que esteve na minha aula. Muito obrigado. Desejar um ótimo final de semana para vocês. E na semana que vem, a gente volta, né, para fazer a avaliação. Galerinha, tchau, tchau. Obrigado, viu? Beijo para todo mundo aí. Fique com Deus.